começar então. Bom dia, obrigado pela presença. Vou te dar alguns recados antes de começar. Vou agradecer ao Márcio pela disponibilidade de apresentar o seminário de hoje. Quinta-feira passada, vocês lembram que foi um dia meio atípico, então hoje é efetivamente o recomeço do semestre. Portanto, bem-vindos a mais um semestre de Astronomia ao meio-dia. Esse semestre a gente tem uma ótima programação, com vários assuntos bem variados. A gente vai ter seminários sobre anãs brancas, exoplanetas, supernovas, estrelas de nêutrons, espectros, polarimetria, entre várias outras coisas. Do ponto de vista do ensino, vai ter um seminário sobre aquele projeto chamado Telescópios na Escola. Semana que vem vai ter um seminário sobre manobras orbitais, que é um assunto que une engenharia e astronomia. Vai ter seminários sobre telescópios, de modo geral, e um seminário sobre a participação do Brasil em telescópios do futuro. Vai ter, curiosamente, um seminário sobre a relação entre a astronomia e a ficção científica, do ponto de vista da literatura. E, do ponto de vista da história, em outubro vai ter um seminário sobre, não sobre a história da ciência, mas sobre a nossa história, do IAG. Então, o professor Silvio vai apresentar um seminário. O professor Silvio, vocês conhecem, ele é professor emérito do IAG, teve aula com o Abrão de Moraes, na década de 50, vai nos contar as histórias de como começou a astronomia na USP, antes da incorporação do IAG e tudo mais. Então, enfim, tem uma ótima programação, vocês podem consultar a programação, como sempre, no site do IAG. Tem também uns cartazes nos murais aqui no IAG, na física e em outras unidades. Procurem Astronomia ao Meio-Dia no YouTube. Tem um canal de YouTube do Astronomia ao Meio-Dia, que aliás já tem mais de 4.000 views. Lá vocês podem assistir os seminários dos semestres anteriores. E procurem Astronomia ao Meio-Dia no Facebook também, por favor. Compartilhem os anúncios dos seminários, porque assim os amigos de vocês de outros cursos que se interessem por astronomia podem vir assistir, são mais do que bem-vindos, né? Então, último aviso, por favor, assine a lista de presença. É mais por curiosidade estatística, mas caso alguém precise de certificado de participação, nos mande um e-mail no fim do semestre, fazendo um favor. E os alunos do bacharelado, especificamente, que têm a oportunidade de obter créditos, por favor, assinem a outra lista depois. Hoje o seminário está sendo excepcionalmente aqui no auditório 2, mas em todas as outras quintas-feiras, quase todas as outras, vai ser no auditório maior, do bloco G mesmo. E era isso. Muito bem. Então, o seminário de hoje vai ser apresentado pelo Dr. Márcio Avelar. O Márcio fez a graduação no curso de Ciências Moleculares, né, e a pós-graduação aqui no IAG. E ele vem trabalhando com vários aspectos de objetos compactos, estrelas de nêutrons, etc. E hoje ele vai nos falar, então, sobre estrelas de diamante. Obrigado, Márcio. Obrigado, Rubens, pelo convite. Foi um pouco inesperado, assim, meio em cima da hora. Já quebrei o pau com ele, mas tudo bem, o cara é amigo meu, vou quebrar o galho dele. Eu fiquei um pouco na dúvida do que eu ia apresentar para vocês, porque o fato é que eu trabalho com estrelas de nêutrons, né, uma das subclasses de objetos compactos, a forma mais densa de matéria no universo e tal. Só que eu descobri que minha amiga e colaboradora, a professora doutora Laura Paulucci, daqui a 2 semanas, dia 28, vai apresentar um seminário sobre estrelas de nêutrons. Portanto, eu fiquei um pouco na dúvida do que apresentar. E lendo as notícias aí na internet, essas coisas todas, eu falei, porra, esse negócio de estrela de diamante, mas o que é isso, né? Isso pode ser um assunto legal para falar para os alunos de graduação, porque vira mexe aparece uma estrela de diamante no céu e vão saber do que se trata. Um momento introspectivo, enquanto eu vou falando para vocês, só para preparar o espírito, e vocês já vão mais ou menos saber o que eu quero dizer nessa palestra. Então, um pouco de atenção. We cry with regret for a lost sun. Esse é o intuito da nossa palestra. As estrelas de diamante são, na verdade, objetos que se encontram no centro dessa classe de objetos chamados nebulosas planetárias. Se vocês prestarem muita atenção, tiver um pouquinho de olho bom aí, vocês vão ver que no centro de cada uma delas tem uma bolinha branca, e essa que é a estrela de diamante. E isso acontece depois de um longo período de evolução estelar para alguns tipos de estrela. Então é mais ou menos sobre isso que eu vou falar, a formação desses objetos de estrelas de diamantes. É exatamente sobre isso que eu vou falar. Eu coloco aqui para vocês o famosíssimo diagrama HR e as trilhas evolutivas estelares. Quando as nuvens de gás formam as estrelas,
né, elas formam estrelas de um espectro de massas variável, uma massa solar, sei lá, 50, 60 massas solares. Melhor usar esse pedaço do pau aqui. Então, estrelas de baixa massa por aqui, estrelas de mais alta massa por aqui. E o que eu vou chamar a atenção nesse momento é essa linha, mais ou menos por aqui, onde as estrelas passam a maior parte de sua vida, seja de baixa massa, seja de alta massa. As estrelas passam a maior parte do tempo aqui. Essa linha chama-se sequência principal, né? Vamos dizer, a segunda fase, né? Logo após o nascimento da estrela, ela cai aqui nessa linha. Daqui para frente, ela vai evoluir durante a história do universo. Então, para deixar claro, nesse outro aqui, eu estou colocando as trilhas evolutivas para as diferentes massas. A gente percebe que tem um padrão para as estrelas mais baixas aqui, que é muito similar conforme as estrelas vão partindo de massas maiores. Mas daqui para frente tem algumas diferenças importantes ao longo da evolução dessas estrelas, né? Então, quer dizer, é tudo mais ou menos igual, porém tudo mais ou menos bem diferente também. Eu vou concentrar a minha apresentação numa estrela tipo Sol, tá? Então, com uma massa solar, eu vou falar desta trilha evolutiva aqui, que vai resultar depois nas estrelas de diamante. A gente define mais ou menos, tem essa divisão em massas, né? Quando a sua estrela nasce com uma determinada massa, ela forma um tipo de estrela no final de sua vida. Basicamente é isso. De 1 a 8 massas solares, você vai resultar numa anã branca. De 8 a 25 numa estrela de nêutrons. Aqui eu chamo a atenção para a palestra da professora Laura. E acima de 25 massas solares, sendo essa massa inicial da sua estrela, né, elas formam buracos negros. Essas são as classes de objetos compactos. Como eu falei no início, eu trabalho nesta faixa aqui, mas hoje vou falar sobre esta faixa aqui. Evidentemente que quando você tem sistemas estelares, sistemas binários, ternares, a evolução é um pouco diferente, mas eu nem vou entrar nesses detalhes, porque é uma calculeira danada e as coisas ainda não são corretas. E por que então que eu vou falar sobre estrelas de diamantes? Na verdade, porque enquanto eu pesquisava um assunto legal para falar aqui para o Rubens, que o Rubens ficava me cobrando, pô, manda aí, o que você vai fazer? Preciso de um título, preciso de um resumo, preciso disso, preciso daquilo. Eu falei, pô, Rubens, dá um tempo, cara. E enquanto eu ficava assistindo o UOL e coisa, eu lembrei desta notícia. Saiu há uns 15, 20 dias, mais ou menos. Astrônomos identificam estrela feita de diamante do tamanho da Terra. Eu dei uma lida nisso aqui e falei, pô, legal, isso pode ser legal falar. E me lembrei que, exatos 10 anos atrás, mais ou menos nessa época, eu tinha lido esta reportagem no Terra, se não me engano, essa é do Terra, essa é do UOL. Estrela de diamante foi descoberta no Brasil. Eu falei, pô, tá aí um assunto legal. Tem um brasileiro envolvido, lá de Santa Catarina, professor Canã. E lendo essas coisas eu falo, pô, mas hoje eu sou um cara mais experiente, né? Já fiz o doutorado, já fiz essas coisas todas. E você lê algumas besteirinhas nessas reportagens e fala, pô, mas isso aí engana o público, né? Isso pode dar às pessoas uma falsa impressão, uma impressão ou alguma coisa imprecisa. Eu vou falar sobre isso porque parece interessante. Isso sempre aparece. Ficarem atentos, logo vai ter mais uma descoberta e assim vai. O que gera no público esse tipo de papo? Bom, que vai ter uma corrida espacial para pegar diamantes no espaço. E é evidente, fazer umas joias aí. Eu falo para minha namorada, vou dar uma palestra sobre estrelas de diamante. A primeira coisa que ela fez é a mãozinha assim, e o meu? Bom, eu falei, não é bem isso que eu vou falar, mas tudo bem. Vamos lá. Agora vamos explicar de modo preciso o que é isso. Estrelas de diamante são, portanto, um tipo de objeto compacto. É um tipo de resultado, é o destino de uma estrela de baixa massa, de 1 a 8 massas solares, mais ou menos, que vai resultar numa anã branca. Só que elas podem ter diversas composições. Então, a estrela de diamante é uma coisa um pouco imprecisa, né? Elas podem não ser só de carbonos, ou podem ser só de carbonos, podem ter, sabe, aquela coisa. O fato é que uma estrela anã branca ela é muito pequena, do tamanho da Terra, mais ou menos, com uma massa de uma massa solar, mais ou menos, também, tem uns limites aí.
Aí você sabe, matéria comprimida, grande pressão, carbono com alta pressão, vira diamante, fato conhecido, aqui na Terra temos. A pergunta é, realmente tem carbono lá dentro para ser comprimido a alta pressão e formar um diamante? Aqui eu estou mostrando essa figura, Sirius B, uma das primeiras anãs brancas já descobertas. Essa aqui é uma imagem do Hubble. Note, não é esta Sirius B, né? É essa aqui, conseguem ver? Esse pontinho minúsculo, brilhante, essa aqui é a nossa anã branca. Esse é o objeto que eu vou falar. E vamos ver o que acontece. Como é que aparece agora, né, sem o filtro da grande mídia, as descobertas sobre as estrelas de diamantes? Testando a cristalização das anãs brancas com a teoria de astroseismologia da estrela massiva pulsante Blah, sendo o professor Canan. Um vastíssimo trabalho onde ele faz uma observação, ele usa dados observacionais sobre essas astroseismologias para justamente comprovar uma teoria da década de 60 sobre a cristalização de anãs brancas. E esse outro aqui, que foi mais recente, uma estrela companheira a esse pulsar de milissegundo, PSR J2222, não sei o que lá, que é extremamente massivo, 1.05 massa solar. Já vou adiantar para vocês que uma anã branca desse tipo é extremamente massiva, onde eles sugerem que essa seja a mais fria anã branca já observada. Então é assim, é daqui que os nossos jornalistas tiram essa história de estrela de diamante, porque eles vão citar em algum lugar do artigo como uma anã branca cristalizada se parece com um diamante. Não explicitamente, mas vou deixar implícito. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Eu vou falar sobre evolução estelar. Uma estrela como o Sol, por falta de tempo, não vou me alongar muito para outras massas, então é uma massa solar, e ela vai seguir esta trilha evolutiva, saindo da sequência principal e chegando na anã branca. Eu vou falar sobre cada fase, as características principais. Não é minha intenção aqui adentrar o assunto com toda a sua complexidade, tá? E só um fato curioso para aqueles que não são da física, ali é a pessoa da odonto, o Sol ainda está no começo, o Sol está aqui ainda. Tem um longuíssimo caminho a ser percorrido antes de se transformar numa estrela de diamante, uma anã branca. Esse pontinho vermelho é o Sol. Tá? Então vamos começar. Sequência principal. A estrela passa a maior parte da vida dela na sequência principal. É uma fase longa, onde você é controlado pelas escalas de tempo nuclear, onde você está gerando energia via reações nucleares, tipo essa. Aqui é um esquema da cadeia PP, onde hidrogênio com hidrogênio vai dar hidrogênio, ou deutério, e deutério com hidrogênio vai dar esse hélio-3, e o hélio-3 com hélio-3 vai dar hélio-4, nesse meio tempo liberando energia. Tem dois caminhos diferentes, isso vai gerando um monte de produtos aqui. A questão é a seguinte: na fase de sequência principal, para estrelas de baixa massa, esse tipo de reação é responsável por toda a geração de energia no núcleo da estrela. É esse tipo de reação que vai manter a estrela em equilíbrio hidrostático contra a gravidade. Imagina uma panela de pressão, você está gerando um monte de energia aqui, panela de pressão tampada, a pressão vai aumentando, 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 a gravidade é a tampa da panela de pressão, de modo que existe um equilíbrio delicado entre a energia gerada pelas reações nucleares e a força da gravidade, equilibrando isso. Eu circulei aqui em vermelho os produtos mais importantes da fase de sequência principal: energia e hélio 4. Então, quer dizer, é claro que não é o único processo nuclear que acontece no interior do Sol, existem outros processos nucleares. O ciclo CNO, como eu estou falando mais ou menos do Sol, ele também funciona já nesse estágio, mas a eficiência dele, porque ele depende da temperatura e do modo feito, é mais baixa. Isso não quer dizer que não ocorra, quer dizer que ocorra a taxas menores, e esse é o mecanismo de produção de energia do Sol. Note que você vai consumindo o hidrogênio do núcleo estelar e vai enriquecendo esse núcleo com hélio.
tá? Liberando energia. Esse é o produto mais importante dessa fase de evolução, que é a maior fase de evolução da vida da estrela. Então, quer dizer, depois de bilhões de anos, o Sol ainda está na metade, para uma estrela tipo o Sol são mais ou menos 10 bilhões de anos na sequência principal. E conforme você vai chegando ao fim desse ciclo de evolução estelar, o núcleo vai ficando cada vez mais rico em hélio. Né? Então o núcleo de hélio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e forma-se uma camada, porque você tem menos hidrogênio lá no núcleo, a camada logo acima do núcleo, uma camada de hidrogênio, começa a ser fundido também e vai gerar muita energia nessa pequena camada em volta desse núcleo de hélio. O que acontece quando você tem uma camada de hidrogênio fusionando lá dentro? Ele joga hélio em cima desse núcleo, ele vai jogando cada vez mais hélio em cima desse núcleo, até que acontece um negócio espetacular, que é que o núcleo de hélio fica mais massivo do que esse limite aqui. Tem uma continha a se fazer para determinar o número exato de massa, e quando isso acontece, o núcleo começa a se contrair. Quer dizer, para o Sol, se não me falha a memória, quando o núcleo de hélio chega a 13% da massa total da estrela, termina a fase de sequência principal. Esse limite é quando a geração de energia no núcleo não é mais, não se pode mais suportar em equilíbrio hidrostático as camadas superiores da estrela. Então, existe aqui toda uma física do núcleo de hélio para que ele sobreviva à estrela. Quando acaba, portanto, essa fase de sequência principal, a gente vê aqui, o Sol seria alguma coisa por aqui, ela entra nessa fase chamada ramo das subgigantes. A luminosidade dessa estrela vai ficar aqui num intervalo pequeno, mais ou menos, vamos dizer constante, e a estrela vai esfriando um pouquinho. Isso aqui, desculpe falar, eu não falei, é um gráfico de luminosidade versus temperatura efetiva, temperatura na superfície da estrela. Então quer dizer que você vai esfriando um pouquinho a estrela nesse ramo de subgigantes. O que acontece? O seu núcleo está se contraindo, falei agora há pouco, numa escala térmica. Essa escala térmica, Kelvin-Helmholtz, ela é muito menor do que a escala de tempo nuclear, alguns milhões de anos, centenas de milhões de anos talvez. E conforme o núcleo vai se contraindo, ele libera energia gravitacional armazenada. E o que acontece? Essa energia toda tem que ir para algum lugar. Ela vai expandindo o envelope. Por isso a estrela vai ficando maior, e conforme ela fica maior, a temperatura efetiva dela vai diminuindo. Então ela faz aquela volta e vem à direita do seu gráfico. E a estrela vai ficando mais vermelha. E isso acontece de uma maneira até relativamente tranquila, até que ela começa a chegar aqui, né? Onde vai ter o ramo das gigantes vermelhas. Aqui já é outro sistema, é outro esquema. E o que está acontecendo aqui é, na verdade, que a temperatura no interior da estrela está bem mais alta do que era antes, e zonas de convecção se formam, né, perto da superfície. Essas zonas de convecção elas vão até lá embaixo na estrela, onde elas transportam energia de volta para cima. Só que isso é um processo extremamente eficiente. Então, quer dizer, você aumenta a luminosidade da estrela rapidamente, enquanto sua temperatura fica mais ou menos por ali constante. Então, o ramo das gigantes, a gente pode ver aqui, a luminosidade aumenta muito rapidamente com toda essa questão. A convecção serve também para dar uma misturada no material lá dentro da estrela. Então, é um efeito, um movimento chamado dredge-up. Então, quer dizer, eles carregam diferentes espécies químicas, lembrando que lá embaixo na estrela está ocorrendo a fusão do hélio, a fusão do hidrogênio, aliás, desculpa, e está fazendo processos de CNO e tudo mais, está gerando algumas espécies químicas lá, e acontece que essas convecções todas, elas misturam um pouco o material. E aí acontece um negócio bem legal. A contração do núcleo de hélio, lembremos,
vai fazer com que a densidade dele aumente. E aumentando a densidade, vai aumentar também a temperatura. Até que começa esse outro processo nuclear, chamado processo triplo alfa, onde o hélio, que é a partícula alfa, se funde dando origem ao berílio com mais outro hélio, outra partícula alfa, gera carbono e libera energia. Esse processo nuclear, ele é fortemente dependente da temperatura e tem uma eficiência brutal. Então, quer dizer, a liberação de energia é muito grande aqui. Note uma coisa, falando em estrela de diamante, toda essa história e alta pressão, aqui começa efetivamente uma produção de carbono, que a gente vai voltar em alguns momentos. Então, quer dizer, núcleo se contraindo, densidade aumentando, processo triplo alfa começando, e uma característica muito legal de matéria, quando fica muito comprimida, é que os elétrons ficam degenerados. O elétron degenerado acontece porque está tão comprimido, tão comprimido, tão comprimido, e os elétrons são partículas que obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Acontece que eles vão ter que ocupar as órbitas energéticas da mais baixa para a mais alta. E assim vai cada um deles. E isso gera uma pressão de degenerescência. Essa pressão de degenerescência dos elétrons é capaz de suportar muito peso, mas não depende da temperatura. Quando você tem um processo nuclear ocorrendo, um núcleo ali perto, fortemente degenerado, acontece um helium core flash. Esse momento é o topo, aqui. É onde não dá mais. É onde você tem tanta energia lá. Onde eu estou, hein? Tá, eu dei uma para frente e uma para trás. E acontece uma liberação de energia absurda, de tempo bem pequena dentro da estrela. Acontece que você não vai mandar a estrela toda embora, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, muito material ali. E essa energia vai sendo absorvida pelo envelope. E você vai fazendo a estrela crescer. Eu não sei se deixei claro, eu acho que não, na verdade. Nesse gráfico aqui, os raios da estrela aumentam de uma maneira assim inclinada, do menor raio para o maior raio. Então quer dizer, raio 1, raio 2 maior, raio 3 maior, raio 4 maior. Então a estrela aqui está se expandindo, enquanto está tendo toda essa liberação de energia. Quando ela chega naquele helium core flash, a liberação de energia é tão grande, tão rápida. Então dá... Eu acho que eu estou me confundindo aqui, não estou não? Mas certo é esta. Esse é o que eu já falei. Exatamente, depois dessa liberação abrupta de energia do helium core flash, o envelope se contrai, a estrela desce abruptamente no diagrama HR e a luminosidade também cai. Isso é tão rápido que nós não conseguimos, até onde eu sei, modelar essa fase da evolução estelar em relação às escalas de tempo das outras fases. Por isso, para essa estrela de pequena massa, a linha aqui é pontilhada. É muito mais rápido, isso aqui a gente não consegue modelar direito. Acontece que a estrela depois vai cair em raio e em luminosidade e vai entrar no que a gente chama de ramo horizontal. O que é que está acontecendo aqui nesse ramo horizontal, então? A estrela já vinha fazendo os processos de queima do hélio, mas essa é a fase mais tranquila. Então você tem uma queima de hélio análogo à queima de hidrogênio lá atrás na história da estrela, na sequência principal. Só que agora, eu disse aqui, em algum lugar, você está criando carbono pelo processo triplo alfa. Quando esse núcleo, que agora está sendo enriquecido em carbono, o carbono ele é usado para outras reações também. E eu quero salientar esta reação. Você tem um núcleo enriquecido em carbono, tem bastante hélio lá dentro ainda. Hélio com carbono vai gerar oxigênio mais energia. E se a temperatura vai subindo, parte desse oxigênio vai fusionar com hélio e vai gerar um neônio. Eu
Cuide dessas duas reações aqui, porque elas vão ser muito importantes um pouco mais lá para frente, quando eu falar efetivamente das estrelas de diamante. Então, quer dizer, isso vai acontecendo, o núcleo vai ficando cada vez mais rico em carbono e oxigênio, cada vez mais rico, né? E esse núcleo vai se contraindo e ele passa para a parte vermelha agora do seu ramo horizontal, ou seja, ele saiu daqui bonitinho, veio até aqui e voltou para cá, então ele está agora nessa parte aqui. A pressão dos elétrons degenerados começa a ficar mais importante. E o que acontece? Você está contraindo aquele núcleo de carbono e oxigênio, forma-se uma camada de hélio em volta desse núcleo, e você começa, portanto, uma outra fase na evolução dessa estrela, que é a fase das gigantes assintóticas, tá? Que é muito parecido com a fase das gigantes vermelhas. É realmente uma questão de repetição com outros caras, né? Enquanto aqui você queimava como é que é o negócio aqui? Desculpa, onde eu estou? Tá. Enquanto aqui você tinha uma camada de hidrogênio queimando em cima de um núcleo de hélio, aqui você tem uma camada de hélio queimando em cima de um núcleo de carbono e oxigênio. Né? E o que vai acontecendo? Mais carbono vai sendo enfiado naquele núcleo. Mais carbono, mais oxigênio. Mais carbono, mais oxigênio. Muito mais carbono, um pouquinho mais de oxigênio, algum neônio, etc, etc, etc. E acontece de novo aquelas zonas convectivas, vai ter um novo dredge-up, uma nova mistura de material, que vai de baixo lá para cima. E aquela antiga camada de hidrogênio que nunca se apagou, ela perdeu bastante força já nesse momento. Mas ela ainda não desapareceu. Então você tem um núcleo de carbono e oxigênio envolto por uma camada de hélio em fusão. Em cima disso, uma camada de hélio. Em cima disso, uma camada de hidrogênio em fusão. Em cima disso, hidrogênio. Claro que tem aquela mistura de todos os médios, mas é mais ou menos essa cebola que a gente está falando. Até chegar aqui. Essa fase aqui é muito conturbada na vida da estrela, na verdade. Porque o que acontece? TPAGB é Thermal Pulses AGB. Né? Aqui, vocês podem ver que tem uma oscilação na luminosidade da estrela. Isso é também difícil de entender. E essa fase é caracterizada por pulsos térmicos. Então, como é que é? Aquela camada de hidrogênio que estava dormente há algum tempo atrás, ela reacende com força. Quando ela reacende, ela começa a entrar em fusão. Hidrogênio fundindo, por exemplo, a cadeia PP vai depositar o que? Hélio nas camadas de baixo. A densidade da camada de hélio vai aumentando. O que acontece? Ela vai ficando mais densa, mais densa, mais densa, degenera. Energia triplo alfa. Matéria degenerada, liberação explosiva de energia. São pequenos helium flashes aqui. Você levanta tudo que está em cima, as coisas perdem força. O hidrogênio está lá em cima, reacende. E volta tudo para baixo de novo. Mais hélio vai ser depositado. Vai entrar em degenerescência, mais um hélio flash, e isso que vai causando aquela oscilação dos pulsos térmicos. Nessa fase, no entanto, a estrela perde bastante massa, o que é difícil de você modelar exatamente. Ela é uma estrela gigante, como vocês podem ver, o raio dela aqui em cima é muito grande já, sei lá, uns 100 raios solares, e é fria. Essa temperatura aqui é bem fria. A ordem de temperatura efetiva, sempre lembrando. E o que acontece? Aqui é um momento de decisão para a sua estrela. Porque dependendo da massa original da estrela, que é uma coisa mais ou menos bem estabelecida, e da perda de massa, que as pessoas têm dado cada vez mais atenção a isso, é aqui que você vai definir se uma estrela, em geral, vai virar uma anã branca, uma estrela de nêutron ou um buraco negro. É evidente que a massa original da estrela importa, mas também importa, e as pessoas estão se dando conta cada vez mais atualmente, que a perda de massa pode interferir brutalmente
por exemplo, se uma estrela vai ser uma anã branca ou uma estrela de nêutrons, e dentro da subclasse de estrelas de nêutrons pode haver alguma transição de fase ou não, a professora Laura deve falar sobre isso. Então, quer dizer, esses dois parâmetros vão definir o destino da estrela. Como falei para vocês antes, estrelas com menos de 8 massas solares, elas vão continuar a converter o hélio em carbono em oxigênio, aumentando cada vez mais a massa desse núcleo de carbono e oxigênio, que vai se contraindo, vai ficando fortemente degenerado. A pressão de degenerescência é muito maior do que a pressão do gás. E você atualmente define dois pequenos regimes, sub-regimes de massa aqui. Se os progenitores, as estrelas, então entram na sequência principal, tem menos de 4 massas solares, essa contração aqui e esse aumento de densidade nunca vai ser o suficiente para gerar novas reações de fusão nuclear dentro desse núcleo aqui. Se você tiver progenitores de 4 a 8 massas solares, você realiza algumas novas fusões nucleares, você não vai muito longe na sequência, né? Você não vai formar elementos ad infinitum aqui, você pode gerar, por exemplo, neônio e magnésio, e vai gerar um núcleo muito rico em oxigênio, neônio e magnésio. É um outro tipo de anã branca, também muito parecida com a anã branca de carbono e oxigênio, só que com uma equação de estado, ou seja, uma composição diferenciada. Isso é só um exemplo, pode ser outra coisa, pode acontecer, muitas coisas aqui podem acontecer que vão modificar um pouco a composição do seu objeto. Para as estrelas de nêutron, que são massas maiores do que 8 massas solares, isso aí não acontece, porque existe massa suficiente para fazer com que esse núcleo crie mais reações nucleares lá dentro, fusionando novos elementos, até a sequência do ferro, que é o último elemento produzido por fusão. A partir do ferro, essas reações são endotérmicas, vão requerer energia para serem feitas. Então, quer dizer, a sequência de fusão vai terminar no ferro para as estrelas mais massivas, que são as estrelas que vão gerar as estrelas de nêutrons acima de 8 massas solares. Então, quer dizer, enquanto as estrelas de nêutrons, aqui eu vou já dar em advance com relação à palestra da professora Laura, basicamente tem a mesma composição, porque conseguiram fusionar a matéria até o ferro, por conta da massa. As estrelas anãs brancas podem ter composições diferenciadas pelo simples fato de que não há massa suficiente na progenitora para fazer com que esse núcleo se contraia daqui para frente a fusão de novos elementos mais pesados. Depois dessa fase turbulenta dos pulsos térmicos, já sabendo agora que a nossa estrela solar vai gerar uma estrela anã branca, vem essa fase pós-AGB e um supervento. Enfim, a estrela perdeu um monte de massa e aqui começa a perder mais massa ainda. Acontece que essa coisa está contaminada com muitos elementos e tudo mais, e existe uma formação de uma nuvem de poeira englobando toda essa estrela, de tanta massa que já foi embora. E isso gera essas fontes OH no infravermelho. Tá? Isso é como se fosse um pacote envolvendo a sua estrela. Conforme isso aí se expande, afinal de contas, vai ficando opticamente fino e até que expõe a estrela central, que nesse momento é uma gigante, com uma temperatura, né, conforme o tempo passa, que vai aumentando um pouquinho, conforme essa gigante se contrai um pouco. Então, quer dizer, é uma estrela super gigante, agora que você consegue vê-la, depois que essa fonte se expandiu, que vai esquentando e se contraindo e vai evoluindo horizontalmente, praticamente para a esquerda no diagrama HR. Enquanto isso, a estrela vai encolhendo, perdendo massa. Encolhendo e perdendo massa, aqui a gente está falando do envelope, porque isso aqui é outra coisa. E você começa uma nova etapa na vida da estrela. Qual etapa? É a etapa em que a verdade sobre ela já está aparente. Depois de toda aquela fase conturbada, sem muito drama, sem muito estresse, a estrela, o envelope vai ser expelido, o envelope vai
expelido. E as cinzas de bilhões de anos de evolução começam a aparecer. Quer dizer, expandiu o envelope e o que sobrou daquela luta de gravidade e reação nuclear é um objeto pequeno, quente, luminoso, tá? Que é, no nosso caso de estrela de uma massa solar, um núcleo caroço degenerado de carbono e oxigênio, que vai se esfriar até a fase de anã branca propriamente dita. Essa camada de gás expelida nos momentos finais, que é parte da estrela mesmo, que é o envelope da estrela que se expandiu e foi expelido, é o que chamamos de nebulosa planetária, que são as duas imagens que eu mostrei no início da apresentação e mostro aqui de novo. Quando eu pensei no título Joias Estelares, na verdade eu pensei nas estrelas de diamante e nesses objetos de raríssima beleza, ao menos para mim, chamadas nebulosas planetárias. Aqui são diferentes tipos, diferentes processos, diferentes composições, interação com o meio, por exemplo, tudo isso dando essas formas diferentes das nebulosas planetárias. No centro de cada nebulosa temos uma anã branca com alguma composição a saber. Então quer dizer, o Sol, no fim de sua vida, vai virar uma anã branca e poderemos, e um dia vai ter uma nebulosa planetária tão bonita quanto essas. Daqui para frente, não existe mais nada a ser feito pela estrela. A estrela já está morrendo, ela já está na sua fase final de existência. Quer dizer, daqui para frente, aquele caroço de carbono e oxigênio vai perdendo a sua energia, vai ficando menos e menos luminoso, menos e menos luminoso, até cair na seção de anãs brancas. Então, quer dizer, agora vamos falar especificamente das características marcantes das anãs brancas. Caroço de carbono, oxigênio, nesse caso, podia ser oxigênio no magnésio, por exemplo, de alta densidade, 10 a 6 gramas por centímetro cúbico. Só fazendo um advance também em relação à palestra da professora Laura, uma estrela de nêutrons tem 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Uma estrela de anã branca tem 10 a 6 e é muito quente inicialmente. Isso não colapsa mais por conta da pressão dos elétrons degenerados. Não há mais reações nucleares porque o núcleo não pode mais se contrair. Ou seja, não há mais geração de energia no interior dessas estrelas e não resta mais nada a fazer a não ser esperar a morte chegar quando ela esfriar totalmente ao longo dos próximos bilhões de anos para se tornar uma anã negra. Muito bem, o que isso tudo tem a ver com as estrelas de diamantes que eu falei no início? Aquela teoria da década de 60, ela trata de um negócio chamado cristalização. Quando a temperatura desse núcleo cai abaixo, sei lá, de uns 8.000 Kelvin, começa com 30.000, 8.000 mais ou menos, 10.000 talvez, 12.000, quem sabe, ocorre uma transição de fase, ou seja, aquele material, aquele gás degenerado, se cristaliza. Aí sim existe uma nova liberação de energia, porque você tem uma fase, você cristaliza, tem aquele calor latente do gás que vai ser liberado de alguma maneira. Isso influi nos tempos de resfriamento da estrela, obviamente, mas é essa forma cristalizada e fria que a gente chama de estrela de diamante. Quer dizer, enquanto ela está muito quente, você pega ali um pouco daquela estrela e fala, vou fazer um anel com essa porra, não vai dar certo. Porque o que mantém isso cristalizado é a pressão que está lá dentro. Como está muito quente, se você tira isso de lá, ele é como se ele vaporizasse de novo. Mas quando ela fica bem mais fria, aí sim há essa cristalização de fato, e aí a gente chama de estrela de diamante. Cuja estrutura é um negócio assim. Como quer dizer? Mais ou menos o raio da Terra, mais ou menos a massa do Sol,
um caroço que pode se estender até a borda, segundo alguns cálculos, cristalizado de carbono e oxigênio, está aqui o nosso diamante, e esse gás de carbono e oxigênio aqui em cima. O que sobrou disso tudo é uma estrelinha com uma fina atmosfera de hidrogênio e hélio. Quando elas apagarem, você deixa de ver a membrana. Falando em termos astrofísicos agora, a gente consegue enxergar, porque são objetos muito fracos, são muito pequenos, a gente consegue enxergar essas anãs brancas, por exemplo, pelo material que está nessa atmosfera da estrela. Também tem, do mesmo jeito que as estrelas de sequência principal são classificadas de acordo com o seu espectro, também tem um espectro para as anãs brancas. Eu só coloquei isso aqui, na verdade, para mostrar para vocês que a teoria é uma coisa, o que a gente vê é o que precisa ser estudado. Classificação espectral: A, linhas de hidrogênio; B, linhas de hélio, sem hidrogênio. E isso para vários tipos de composição. Relacionado a espectro e astrofísica, eu pergunto para vocês o seguinte: qual é a massa final desse caroço de carbono e oxigênio? Qual é a massa da anã branca? Fazendo um censo observacional, uma estatística de massas da anã branca, a gente vê que a maioria das estrelas anãs brancas tem pico em 0,6 massas solares. Pode ser que elas cheguem até 1,2 e não vão abaixo de 0,25. Quer dizer, agora eu pergunto, como é que se forma então um objeto dessa massa? Essa massa está relacionada com a composição. Qual é a massa da estrela progenitora, de tal forma que eu tenha um pico aqui ou eu produzo uma massa aqui? Um estudo um pouco mais recente, eu achei esses dias, fez essa relação entre a massa da estrela progenitora e a massa da anã branca final. Então, quer dizer, uma estrela como o Sol vai de fato gerar uma anã branca resultante, mais ou menos por aqui, com 0,6 mesmo. Conforme vai aumentando a massa, você vai tendo mais objetos aqui. Esse estudo em particular, se não me engano, foi muito controverso, porque você bateu o olho nele, a maior parte está aqui, né? Um pouco acima daquele pico que eu mostrei na figura anterior. Mas enfim, faz parte. Eu já estou no fim da minha apresentação, tem mais 2 slides só. E o que é que eu quero dizer? Estrelas de diamante é um negócio muito comum na nossa galáxia. Quando você estuda a função de massa inicial da nossa galáxia, que pode ou não ser uma função universal, você calcula que pode ter bilhões de estrelas como o Sol por aí. E cada uma delas, obviamente, vai gerar uma anã branca. Então, daqui a alguns bilhões de anos, estrelas de diamante vão ser absolutamente comuns no universo. Por que eu falei 1 bilhão de bilhões de anos? Porque o tempo de vida de uma estrela depende da massa inicial. Estrelas com pouca massa, como o Sol, vão viver muito mais do que uma estrela de alta massa. A evolução ocorre muito mais devagar. Então, a gente tem algumas anãs brancas aqui que levou, sei lá, alguns milhões de anos para se formar. E o que isso tem a ver com o que eu vou falar? Assim, é que é um bom teste de estudos de teoria de evolução estelar, podendo até ser mesmo um teste de cosmologia. Vai que alguém descobre uma anã branca que é mais velha do que o universo. Pode acontecer. Aí tem que sentar na prancheta de novo e recalcular toda a sequência de evolução estelar. Muitas estrelas ocorrem em sistemas binários. O sistema binário é absolutamente comum. Absolutamente comum. A evolução das estrelas em sistemas binários sofre influência uma da outra. Então, tudo que eu falei aqui pode ser um pouco diferente quando você estuda a evolução de um sistema binário. Claro que não vai ter diferenças brutais, mas ainda assim, o importante é que quando você interage dois objetos com massas
com grande probabilidade diferentes, um pode evoluir mais rápido do que o outro e os resultados dessa evolução vão influenciar diretamente naquela que sobrou. O nosso grupo é o Grupo de Objetos Compactos da Universidade de São Paulo, é o nosso ramo, composto por mim, pelo Jorge Horvath, que é o meu supervisor, o professor Jorge Horvath, e 2 alunos de doutorado. Nós estamos estudando objetos compactos há muitos anos e a bola da vez é a evolução de sistemas binários estelares. Com isso eu vou encerrar essa pequena apresentação, espero ter dado para vocês um panorama bem geral de o que são estrelas de diamante, por que se chamam estrelas de diamante, e se alguém quiser conhecer mais alguma coisa...